Meu nome é Geraldo Magela Ferreira Guedes. Eu iniciei no colégio lá na rua Mariano Procópio, do lado da antiga 4ª Região Militar. Depois viemos para cá, mas a princípio eu comecei lá, saí do grupo escolar Antônio Carlos, fiz o teste de admissão, não passei, voltei para o Antônio Carlos para fazer a 5ª série, que era o curso de admissão ao ginásio, fui aprovado, aí ingressei lá na Mariano Procópio. Foi em 66, eu tinha 13 anos. 66. Eu fiz o teste com 12, fui reprovado, e no ano seguinte eu entrei em 66. Aquilo lá era um doce, né? Uma escola bacana, um prédio bacana, era o xodó da cidade. Onde você estuda? No estadual. Não se falava Colégio Sebastião Patrus, falava estudo estadual. E era o mais concorrido. Nós tínhamos 2 ou 3, mas o estadual era a cereja do bolo. Todo mundo queria entrar no estadual. E por isso eu fiz 2 anos seguidos de teste para entrar no colégio estadual. Era uma rotina que estava moldado na ditadura militar. Né? 64, eu entrei em 66. Então eu me lembro muito bem daqui, de lá, mas mais daqui, porque eu já era um adulto, né? Eu já era um adolescente, enfileirado aqui, o hino nacional cantando, o coronel lá em cima e você sentido cantando o hino nacional. E não ousasse sair de forma. Não era muito a minha vibe não, mas era o que acontecia, né? Igualmente acontecia lá, mas de lá eu já não tenho tanta lembrança, porque eu era garoto e queria ir para o museu pegar rebuticaba, pegar carona no bonde, matar aula. As coisas que eu guardo assim com muito amor, muito carinho. Uma carteira de 1966, quando eu entrei no ginásio, lá embaixo, no Mariano Procópio, e a de 69, da 4ª série. Em 70 eu ingressei aqui na escola. Isso aqui é realmente uma coisa bacana. Meu pai era sapateiro, batia martelo em pé de ferro, 7 filhos para criar, não digo uma pobreza, mas uma necessidade extrema. Eu cheguei com uma baita mochila de motocicleta, porque eu não tinha uma coisa adequada. E ganhei caderno daqui, caderno dali, mas duas coisas tinha que ter na época, o curso de datilografia e o ginásio. Então eu entrei lá com todo entusiasmo. E dali eu fui o que puxei os outros irmãos para entrar no colégio, no estadual. Fui o carro-chefe, todos estudaram. Só 2 não, que depois meu pai comprou um comércio lá em Benfica, em Santa Cruz, ali eles foram estudar no Polivalente em Benfica. Eu nasci em Juiz de Fora e sempre residi em Juiz de Fora. Morava aqui embaixo do prédio. E dali, da casa da minha avó, onde tinham 4 casas, 4 moradias, eu acompanhei toda a construção do colégio. E aqui, esse morro era onde a gente subia para soltar papagaio. Tinha a turma de cá, bairro Santa Terezinha, essa rua, e onde é o antigo bairro Democrata. Então, as pipas a gente disputava daqui para lá. Então, nós acompanhamos todinha essa obra. Inclusive, na época, a minha avó fazia uns doces, vendia umas rapaduras. A gente subia com balaio aqui para vender doces para os operários, o pessoal que trabalhava na máquina. E aqui, se me falha a memória, eu vim para cá em 1970, quando a escola começou aqui em 70. Aí foi um sonho, né? Era só subir um morro para ali e chegar na escola. Pior que não se podia matar mais a aula, né? Levei umas boas broncas do meu pai, sabe? Porque a gente ia pro Museu Mariano Procópio e lá do lado tinha o quartel. E sempre tinha um soldadinho que ligava para alguém e o inspetor ia lá. Nós tínhamos 2 inspetores. Um eu me lembro o nome, que ele é mais aconchegante, era mais próximo do estudante, era o Lincoln Brand. O outro eu não me lembro se é Juscelio, mas ele era meio carrasco, sabe? Então esse não perdoava. Não tinha telefone para comunicar não, mas alguma coisa chegava na casa dos pais da gente. Eu tive que dar 2 voltas ali no pátio do museu para chegar em casa para falar que eu tinha sido suspenso um dia. Um dia. Nós tínhamos um professor campante, era professor de português. Ele tinha um problema na perna, ele andava sempre com uma pastinha e ele gostava de flores.
flores. E as meninas levavam flores. Quando os meninos foram levar flores para eles, colocaram rapé na flor. Isso é. E pra você ver, foi cheirar a flor, passou a aula toda espirrando. A minha avó é muito religiosa e nós estávamos em plena ditadura militar, General Médici, época do chumbo, ditadura época do chumbo, né? Coronel Médici. E aí tivemos que fazer uma redação sobre a Amazônia. Eu sempre gostei muito de ler. E a minha avó assinava uma revista da Igreja Católica. A Igreja Católica, a princípio, se colocou ao lado da ditadura. Depois, os acontecimentos, as mortes, os sequestros, aparecimentos, os bispos, principalmente Dom Helder Câmara e Dom Paulo Evaristo Arme, se posicionaram contra. E a revista trazia alguma coisa contra, alguns comentários. Meu pai era um sargento do Exército, ex-combatente, não chegou à Europa, mas deslocou para o Rio, foi parar, seguiu na fronteira. No governo Getúlio Vargas, ele deu baixa. Mas ele tinha essa coisa de militar, né? E eu tinha um tio que era cabo do Exército. Na época, em 64, ele foi com a tropa para o estado do Guanabara. Então, e meu avô era um janista. Então, era um conflito dentro de casa, assim. Opiniões diversas. E eu fui pela opinião contra. Eu era um estudante, adolescente, segundo grau, tinha unha, a gente gostava de uma baderna, né? Aí eu fiz a redação sobre a Amazônia. E o governo vinha criando uma figura grandiosa na Amazônia. Que a Amazônia era um inferno verde, que a Amazônia precisaria ser domada. Falava-se, era muita terra sem gente e muita gente sem terra, era o Nordeste. E criou-se a Transamazônica, aí tá aí aquela foto bacana assim, rasgamos o inferno verde. Aquilo ali, eu não fui contra tudo isso, sabe? Eu não me lembro muito bem da redação, mas eu sei que eu fui cair em falar das guerrilhas de Araguaia. Aí me ferrei. Quando aquilo chegou, eu escrevo bem, sabe? Modéstia à parte, eu sempre escrevi bem, eu gosto de ler e a gente só aprende a escrever lendo, né? Inclusive eu estou escrevendo um livro sobre a minha vida, tem esse relato. Aí fui chamado na diretoria imediatamente. Eu acho que a minha professora era Nadine Barra, excelente professora. 2 professores apaixonados que eu tive, o professor Campante e a Nadine Barra. Aí fiquei horas lá de prontidão, Coronel Januzzi, quando eu vi meu pai chegando. De onde tirei essa ideia? De onde um filho de um ex-combatente vai falar de guerrilhas do Araguaia, tortura, sequestro? Aí eu me ferrei, né? E continuei na escola, nunca mais vi a redação, nunca mais pude falar de redação, mas continuei seguindo meu caminho ali de fazer uma baderna, jogar uma pedra num tanque, alguma coisa assim. Momentos marcantes aqui da escola eram os jogos estudantis. Havia muita rivalidade com as escolas na época, né? Machado de Sobrinho, Jesuíta, o estadual, era chamado de estadual, Machado de Sobrinho. E a gente tinha uma turma boa aqui, sabe? Então dava aqueles jogos espetaculares ali no Esporte Clube, então no Campo da Industrial Mineira, ou lá no Jesuíta, onde o time era o Loyola, né? E de vez em quando saía uma discussãozinha, uma confusão, mas era o momento, né? Porque eu gostava, morava no bairro, não tinha campo de futebol, e essa era uma coisa gostosa aqui na escola. Eu não me lembro da merenda fornecida pela escola, eu acho que não havia na época. Tinha uma cantina. E como meu pai a gente vivia com muita carência mesmo, 7 irmãos, uma irmã de criação, minha mãe sempre adoentada, e a gente trazia um pão, um sonho, aquele pão com creme, era só. Mas às vezes não comprava na cantina porque até se fazia em casa, um pedaço de bolo, um pedaço de broa, algum lanche de casa, e existia a cantina, mas não me lembro de ter a fornecimento de merenda. Os professores, né, que eram, assim, eu tenho um carinho muito grande por essa escola, uma paixão muito grande, amo mesmo. Quando vi, eu falei, eu tenho que ir lá. Eu deixei meu coração, a gratidão.
Eu fiz muitos colegas, muitas amizades. E o que eu deixei assim, e acho fundamental, o respeito aos professores, aos dirigentes, ao cantineiro, à senhora da faxina. É o respeito. Passar um bom dia, boa tarde, isso aí. É o que você tem que deixar, é o rastro, esse rastro do bem. Para alguém passar, falar, pô, passou um cara aqui, cumprimentar, vou te cumprimentar, para isso crescer. Eu levei o compromisso que eu aprendi com os professores. Dificilmente um professor deixava de comparecer à aula. Eu levei o conhecimento, que é uma coisa que eu não vou perder nunca. Nunca ninguém vai me tirar isso, Daniel. Talvez eu perca a saúde, estou perdendo meu tempo de vida, mas o conhecimento está comigo. Então, eu estou levando, o que eu diria, tudo que eu tenho na vida, todo o progresso que eu obtive, eu comecei aqui. Metade do meu caminho de conhecimento, de vida, de projetos, passaram por aqui. A educação que eu tive com as professoras, o saber falar, conhecer um mapa, conhecer uma história, fazer uma conta. Desde quando meu neto fala assim, pô, como é que você sabe até hoje calcular a área de um polígono? Pô, a fórmula é decorar, estudar, fazer exercício. Então é isso que eu aprendi e é isso que eu passo para os 2 netos que eu tenho. Estudar. Tem 2 coisas que você tem que fazer. É estudar e trilhar o caminho do bem. Vocês vão daqui a pouco ser perseguidos por pessoas do mal. Vocês são jovens, muita coisa vai ser jogada na cabeça de vocês. Vocês vão ter que aprender a selecionar. Ouvir aquilo que os pais falam, que a escola fala, que o professor fala, e aquilo que vai entrar do outro lado, que não pode ser absorvido. Então, dedica ao estudo, dedica à vida do bem e sejam felizes. Eu acho muito bacana mesmo, porque a gente só vai ter o futuro se nós conhecermos a história. Quando me falar da minha história aqui, talvez você nunca tenha ouvido falar em Guerrilhos do Araguaia. Agora você vai pesquisar, vai saber. Então, a gente não pode desvincular o passado do futuro. Vocês são jovens, eu tenho 72 anos, mas eu tenho uma história. E às vezes o jovem não quer saber a história do idoso. E às vezes não quer saber a história do seu país, do seu estado, dos seus pais. Então, acho muito importante estar aqui com vocês falando sobre esse passado. Obrigado pela pergunta.